Hoje o vídeo será sobre como a palavra de Deus se materializa nesse mundo. Bem, antes de eu começar a falar sobre esse tema que para mim queima no meu coração, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você receba os avisos do YouTube quando eu subo um vídeo novo, tá bom? O objetivo desse vídeo é mostrar para você a veracidade da Bíblia, que a Bíblia é verdade e como que a história e a arqueologia são tremendas ferramentas para que você possa entender que Deus quer falar com você. Fica até o fim que eu vou te mostrar um monte de coisa muito bacana, desprovido de qualquer intenção de querer te converter. Não sou pastor, então não tenho igreja, não tô querendo chamar você para minha igreja. Alô, McFly? Não é isso não, cara. O que eu quero falar para você é o seguinte: existe um Deus que te ama. E eu vou mostrar para você nesse vídeo como a história da humanidade trabalha de uma forma para que essa mensagem do amor de Deus chegue até você hoje. Sabe por quê? Porque tem algumas mentiras que são inculcadas na mente do homem, tais como a Bíblia é um livro alegórico, manipulado para enganar os homens. Vou mostrar que isso é mentira. Outra afirmação que dizem: a Bíblia é uma grande manipulação para incutir que Jesus é Deus. Jesus é uma lenda. Muito bem, no ano de 2014, Deus realizou um sonho na minha vida. E esse sonho era visitar a cidade de Roma. E eu fui encarregado com a difícil incumbência de organizar os pontos de visita em cada cidade. E quando eu saquei que a gente ia em Roma, comecei a glorificar. Não acredito, eu vou a Roma. E era um sonho da minha vida ir lá. Por quê? Porque Roma tem uma importância tão absurda nas escrituras que só olhar, né, aquela cidade, só olhar os monumentos históricos, para mim seria um grande deslumbre da minha vida. Agora, quando eu percebi que a data que eu iria era um feriado nacional na Itália, que a cidade estaria vazia, aí que eu não consegui me conter. Tá certo, não consegui visitar a Capela Sistina, não consegui entrar dentro do Vaticano, que eu gostaria muito, mas eu fui nos pontos chaves da Bíblia, pelo menos no meu entender. E antes de eu falar esses pontos chaves, vamos falar um pouquinho de história ligada a Roma, né, ao Império Romano. No ano de 64 a.C., um fogo devastou Roma. E Roma, naquela época, estava sendo governada por Nero. Nero era um jovem imperador e logo no primeiro ano do seu governo aconteceu esse desastre. 6 dias de devastação e mais da metade da população de Roma estava sem um teto sobre a sua cabeça. Nero era odiado pelo povo. E óbvio que buscou um bode expiatório como responsável por esse incêndio. Quem seriam esses bodes expiatórios? Os cristãos. E começou em 64 a.C., sob o governo de Nero, uma perseguição terrível contra os cristãos. Muitos deles foram jogados aos leões, outros foram jogados nas arenas para lutar com os gladiadores. Lembra daquele filme Gladiador? Aquilo é uma verdade, aquilo aconteceu. Alguns desses cristãos foram colocados em praça pública para queimar como tochas humanas vivas, para que fosse somente, um poste de luz na escuridão. Isso é perseguição contra os cristãos naquela época. E por que eu estou te dando esse panorama histórico? Porque os fatos da história da humanidade são paralelos, muitos deles são paralelos a fatos e eventos bíblicos. E muitas vezes a Bíblia se preocupa em colocar personagens da história fora do povo de Deus como um paralelo para justamente testificar da veracidade das escrituras. Por exemplo, a figura do imperador romano, muitas vezes não era chamado pelo nome dele, mas era chamado por César.
Nero era assim. Então, nós lemos, por exemplo, em Atos capítulo 25, versículos 10 e 11, Paulo é preso e pede para ser julgado por César. É uma menção no latim, dentro do Código Legal de Roma. Paulo estava solicitando uma audiência direto com o próprio imperador. E o imperador nessa época quem era? Nero. E o interessante desse questionamento que Paulo faz, Paulo não tinha medo de morrer. Paulo sabia que ele ia morrer. Mas Paulo sabia para onde ele iria. Paulo tinha profunda esperança na salvação em Cristo e na vida eterna com Deus. Então ele não tinha medo para se apresentar para ninguém. Sendo Nero um dos mais cruéis na história de Roma. Entendeu? Aí, vamos lá. Olha o que ele fala aqui, ó. Replicou-lhe Paulo. Paulo estava preso, estava falando com autoridades romanas aqui. Eis que estou diante do tribunal de César, ou Nero, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu bem o sabes. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo para César. Olha aqui, nesse pequeno trecho da Bíblia, nós estamos vendo alguém, um apóstolo Paulo, alguém que perseguiu o Cristo e os cristãos, alguém que corroborou com perseguição contra os cristãos, alguém que realmente perseguiu, agora ele estava apelando para César. Essa frase, eu apelo para César, era uma frase em latim, onde ele invocava uma parte da lei romana para lidar diretamente, face a face, com o imperador Nero. Agora olha que fantástico o versículo 32 do capítulo 26. Vou ler aqui para você. E aconteceu que Agripa confessou a Festo: este homem bem poderia ser posto em liberdade, caso não tivesse apelado para César. Então aqui nesse pequeno trecho, a Bíblia se preocupa em trazer dois personagens da história do Império Romano, um diálogo que acontece entre os dois, para dentro do contexto da Bíblia, para mostrar para você que existia um conjunto de leis romanas, das quais Paulo estava se submetendo e queria falar com o imperador romano. Esse imperador era Nero. No ano de 68, depois de Cristo, obviamente, o Senado romano declara o imperador Nero como um inimigo público. Nero comete suicídio e sobe ao poder o imperador Vespasiano, que era um tremendo político, manipulador, e ele tinha muita influência no governo. Aí ele foi incumbido de manter a paz no Império Romano a todo custo, ou seja, em todas as terras governadas pelo Império Romano. Por isso ele enviou o exército romano para tentar exterminar a fio de espada, olha que contradição, né? Todo e qualquer foco de rebelião no Oriente Médio. E isso incluía Israel. E isso incluía lidar com o povo e os líderes religiosos e o povo que a gente estuda na Bíblia. Então eu estou trazendo aspectos da história romana, que é um fato histórico, ok? Para dentro do nosso contexto desse vídeo, para falar com você. Esse processo de paz no Oriente Médio foi longo, ou de conquista de paz, houveram guerras sangrentas, né? E ele enviou, o imperador Vespasiano enviou o próprio filho, general Tito, para exterminar o foco da rebelião que acontecia em Jerusalém. E foi esse general Tito que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. E eu tô aqui com essa pequena obra de Flávio Joséfo, todos os seus escritos. E aqui tem um trecho que ele conta da destruição do templo. Ou seja, eu estou usando elementos históricos, fora da Bíblia, para te mostrar o que depois a Bíblia fala.
Peraí. Ele fala uma coisa interessante na destruição do templo de Jerusalém, que foi o seguinte: o templo, ele era construído por uma pedra, é uma pedra extremamente porosa, tá? Então, quando você esquenta aquela pedra, e eles queimaram Jerusalém, a umidade que ali existe faz com que a água expanda e aquela pedra explode. Então, o historiador ele conta que as explosões eram ouvidas a quilômetros de distância de Jerusalém. Tamanho foi a destruição causada em Jerusalém. Esse é um fato histórico inequívoco. Inequívoco, porque quando você vai hoje lá em Jerusalém, e eu fui pessoalmente, e eu vi, e eu subi nos escombros, até hoje você pode ver a destruição causada por esses homens. Tudo bem, Márcio, mas o que tem a ver com o nosso vídeo de hoje? Muito a ver. Naquela época não existia Facebook, não existia você fazer um selfie, não existia máquina fotográfica, não existia nada disso. Então, os prisioneiros de guerra e os despojos de guerra eram carregados numa procissão. Então, o que esse general fez? Quando ele estava lá, ele pegou todo o ouro que existia no templo, ele pegou tudo, o máximo de artefatos que ele poderia carregar, ele roubou daqueles escombros. Afinal de contas, eles conquistaram, eles já dominavam a área, mas agora eles passaram a dominar verdadeiramente, porque na hora que eles destroem o templo, cara, acabou pro judeu. Acabou, porque o templo era o centro da fé do judeu. Não utilizei uma linha da Bíblia até agora. Eu estou utilizando só a história. Eles carregam os utensílios do templo, a menorá, as trombetas, tudo que eles podem achar eles carregam. Levam embora. Você pode imaginar a tristeza do judeu? Você pode imaginar o que aquilo significava para o judeu? E aí, eles pegam um navio, e esse navio vai para Roma. E o exército do comando de Tito adentra Roma, carregando esses espólios de guerra, trazendo os escravos, e eles entram em uma determinada via de Roma e vão até o principal palácio do governo. E ali, o general Tito ele é honrado pela nação inteira. Lembra que eu falei que não tinha Facebook, não tinha máquina fotográfica, não tinha nada? Como é que eles registravam em honra as grandes conquistas do exército romano? Construindo um arco. E esse é o preâmbulo do que eu estou querendo te mostrar. Então eles constroem o arco de Tito. Acontece que Tito morre e ele não vê esse arco pronto. O seu irmão, ele continua a construir, que foi o imperador Domiciano, que era o seu irmão, né? E esse arco, ele é terminado no ano de 81 depois de Cristo. Foi nesse arco que eu visitei em Roma. Eu conheci a história. E eu lembro que eu fui até aquele arco, sentei, contemplei aquela menorá. E foi muito difícil conter as lágrimas ali. Porque eu estava vendo algo divino e ao mesmo tempo terrível. Os judeus odeiam esse arco. Mas eu estava ali e eu quero respeitosamente explicar a minha postura de falar que aquilo é uma visão divina, sobre o aspecto da minha experiência de ver aquele arco, né? E também porque aquilo que eu estava vendo na minha frente era a materialização da palavra de Deus para quem quisesse ver, para quem quiser ver hoje. E eu vou te explicar o porquê. Então, o contexto desse arco é o seguinte: você vai até ele. Quando você chega de frente dele, primeiro ele está a alguns metros do Coliseu Romano. Quando você chega bem pertinho dele, do lado esquerdo está uma foto que foi esculpida na pedra dos soldados romanos carregando a menorá. Essa menorá foi a menorá que existia dentro do templo. Essa menorá era, talvez, possivelmente, a mesma menorá que existiu quando Jesus esteve presente ali no templo. Com certeza poderia ser. Essa mesma menorá foi entregue e revelada a Deus por Moisés
no Monte Sinai. Então, quando você olha para aquela menorá, você está olhando para a materialização da palavra de Deus nessa terra. Goste você ou não, acredite você ou não na Bíblia, é um fato irrefutável, porque a menorá foi revelada por Deus a Moisés. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 25. Vai lá e lê. Não é uma questão de fé somente. Não é uma questão de você olhar para a Bíblia e falar, peraí, isso é um fato que você deve olhar para a Bíblia e falar, peraí, talvez isso seja verdade. E o interessante é que esse fato da história da humanidade que eu estou te contando foi o fato que gerou a dispersão dos judeus no mundo. Sabe por quê? Porque acabou Israel. É como se houvesse um momento onde o povo de Israel foi dispersado no mundo inteiro. Acabou a nação de Israel, cara. Quando você estuda história, você volta no ano de 1947, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, onde os judeus foram exterminados pelo nazismo. 1947, tem um vídeo, é tão lindo, porque um rabino vai até esse arco e ele, profundamente emocionado, e todos os judeus que estão ali em volta, eles marcham em direção contrária aos escravos que foram trazidos pelos romanos naquela época, como uma demonstração de que eles estavam caminhando para a liberdade, de volta para a Terra Santa. Cara, isso é muito tocante. E foi justamente quando o Estado de Israel voltou a existir, que foi um milagre que Deus permitiu acontecer. Porque isso, apesar de ser um fato histórico, que qualquer ser humano na face da Terra pode descobrir e pode ler, é um fato também profético nas Escrituras, que Deus disse que o povo de Israel voltaria para a sua terra. Mas eu quero ir mais profundo na minha dissertação com você e eu quero te mostrar algo que é simplesmente tremendo. E para continuar, eu quero te levar para o mapa da humanidade, para te mostrar uma coisa que é simplesmente tremenda e eu quero que você veja com seus olhos. Muito bem, eu estou aqui diante de um mapa da história da humanidade e dos principais eventos que aconteceram na história da humanidade, desde a criação do mundo até os dias de hoje, e o último evento que eu tenho ali registrado é do ano de 2014. E o seguinte, eu já fiz outros vídeos que eu usei esse mapa, então quem quiser conhecer onde eu comprei esse mapa, eu não ganhei um centavo para isso, mas eu vou deixar no descritivo desse vídeo aí o link onde você pode comprar, então nem perde tempo me escrevendo sobre isso, que já vai estar aí no vídeo para você, tá bom? Muito bem, e eu gostaria de chamar você a estar atento para o fato de que Deus está fora desse encapsulamento chamado tempo, que eu e você estamos submetidos. Então, quando Deus olha para a história, Ele conhece o início, Ele conhece o meio, Ele conhece o fim. Ele é completamente fora disso aqui, Ele não está limitado nisso aqui. Nós estamos. Porque a gente tem um início e tem um fim. Deus é eterno. Então, quando a gente olha para isso aqui, é importante você perceber que o Criador de todas as coisas, ele tem o poder de interferir na história como ele quer, como ele deseja. Isso aqui não está solto ao léu. O homem pode achar que ele tem o controle. O homem, e até mesmo você, pode achar, eu controlo a minha vida. Controla nada. Se um vasinho sanguíneo na tua cabeça parar de funcionar, você morre. Então você não controla coisa nenhuma. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você no próximo minuto. Você não sabe qual vai ser o último dia da tua vida. Nem eu. Deus sabe. Olha que interessante. E agora eu vou ter que utilizar da Bíblia. Até agora eu falei de história. Agora eu vou utilizar a Bíblia e depois eu vou utilizar a Bíblia e a arqueologia tudo junto, de uma maneira só. Olha isso, que interessante. Tem um livro na Bíblia chamado Livro de Jó. Jó é o segundo livro. Aliás, Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia.
No entanto, na sua organização canônica, ele não está colocado antes de Gênesis. Jó, a história de Jó é uma história muito interessante, porque ele perde tudo no início do livro e depois Deus restitui tudo. E durante 37 capítulos desse livro, Jó está num debate com os amigos que tentam, de alguma forma, convencer Jó das suas mazelas, tentam convencer Jó de alguma coisa que, porventura, talvez ele tenha feito de errado, e eles trazem ponderações muito pertinentes à pessoa de Deus que cabe para mim e para você. Chega um momento nesse livro que os 3 amigos de Jó param de falar e agora quem vai falar é Deus. Deus chama Jó para uma conversa face a face. E é um momento tão fantástico, e eu quero ler algumas coisas porque se aplica a mim e a você. E ele começa o diálogo da seguinte forma. E eu gosto muito dessa Bíblia aqui. A Bíblia chama-se King James atualizada, publicada pela Abba Press. Quem quiser comprar essa Bíblia aqui com desconto, vai no meu Instagram, Márcio Tex, me manda uma mensagem que eu vou dar o WhatsApp da pessoa para você comprar com desconto especial, só porque você é conectado no meu canal do YouTube. E a propósito, eu não ganho 1 centavo disso. Isso é tudo revertido para que você compre a Bíblia e estude a Bíblia com profundidade. E o que eu gosto demais nessa Bíblia aqui é que eles conseguiram fazer uma coisa que eu sempre sonhei em ter na Bíblia. Eu tenho uma coleção de Bíblia aqui, tá? E eles fizeram a impressão das palavras de Deus em azul. Já tem o vermelho, né, que são as palavras de Jesus, mas essa Bíblia especificamente imprimiu as palavras de Deus em azul. Eu achei isso extremamente fantástico. Por quê? Porque quando Deus fala, quando a Bíblia está dizendo aqui, muito embora Jó, que deve ter transcrito essas palavras, ele deixa claro que quem está falando aqui é Deus. Não é um profeta, não é um anjo, não é alguém que foi inspirado, é o Criador. Então, tem um peso absurdo no que está sendo dito, para mim e para você. E olha o que ele fala. Deus respondeu a Jó do meio de um tufão, indagando. Muitas vezes nós vemos na Bíblia essa figura de Deus na manifestação de um elemento sobrenatural ou um elemento da natureza grandioso. E esse tufão, um redemoinho, ele aparece diversas vezes na Bíblia. Porque é uma forma que Deus escolheu de se manifestar ao homem. Quem nunca parou de frente de um tornado? Eu nunca parei, mas quem nunca viu uma imagem de um tornado e ficou simplesmente pasmo, com medo, porque aquilo é uma visão terrível, né? E não que Deus queira se colocar como alguém terrível, muito pelo contrário, mas o fato da Bíblia mencionar que ele se manifestou nesse contexto denota ele como Criador capaz de fazer essas coisas para falar e chamar a tua atenção e a minha atenção quando ele quer falar. Olha a primeira pergunta que Deus faz a Jó. Quem é você que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Em outras versões, a Bíblia fala o seguinte: cinge os teus lombos, porque você vai falar comigo agora. Querendo dizer, senta aqui, bora conversar agora, olho no olho, e vamos conversar. Olha como Deus é tremendo de se dar ao papel de vir conversar comigo e com você. E ele começa e fala assim: escuta, quem você pensa que você é para questionar e querer falar que os meus desígnios são incorretos? E aí ele começa. Então agora, se prepara que eu vou te perguntar. Onde você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Então Deus aqui, sob o ponto de vista dele como Criador, vai perguntando: escuta, onde é que você estava quando eu estava criando a terra? E Deus pode falar desse jeito, porque ele é o Criador. Ah, mas Deus está sendo arrogante. Você acorda, desperta. Desperta para quem você está conversando. Essa pergunta cabe para mim e cabe para você. Olha isso. Eu questionarei você agora e você vai me responder. Onde você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Quem é o homem para questionar a Deus? Quem é o homem para querer dizer
que Deus é uma farsa. Olha para a história da humanidade. Olha para isso aqui. Veja o seguinte, Deus conhece o homem em cada passo. Deus conhece onde começou os impérios e onde terminaram os impérios. Deus conhece onde você nasceu, Deus conhece você. Deus conhece os pensamentos do seu coração, as atitudes do seu coração, os intentos do seu coração. E é isso que ele está perguntando. Me responde se você tem entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da Terra? Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a Terra o cordel e a linha de medir? E quanto os seus fundamentos, sobre o que estão assentados? Agora olha que fantástico que Deus coloca aqui. E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Ou seja, toda a criação está assentada sobre uma pedra fundamental chamada pedra angular. Sabe quem é essa pedra angular? Vou te revelar mais para frente. E quanto os seus luzeiros matutinos como a alva junto cantavam com todos os anjos, filhos de Deus bradavam em júbilo. Ou seja, no nascer do sol, a criação celestial louva o Criador. Ou ainda, quem represou o mar estabelecendo-lhe as portas, quando este interrompeu do ventre materno? Ele está mostrando que houve um momento na criação que o mar quase que explodiu, mas ele colocou um limite. Quando vesti as nuvens e em densa escuridão o envolvi. Quando tracei, para aí, densa escuridão o envolvi. Quem já desceu às profundezas do oceano? É tudo escuro lá embaixo. É ou não é? Quando tracei os limites e restringi as portas e barreiras. Quando eu lhe ordenei. Olha como Deus é tremendo perguntando para Jó, perguntando para mim e para você. Onde você estava quando eu ordenei para o oceano, dizendo, até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Cara, olha como Deus é incrível, falando que ele colocou um limite nas ondas do mar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me abordou, querido, lá de Portugal. Querido, cara, forte nos comentários dele, mas tão gentil e amoroso ao mesmo tempo. E aí eu respondi para ele, cara, você tem um privilégio que eu não tenho. E um dos sonhos da minha vida é conhecer as ondas de Nazaré. Quem nunca viu aquelas ondas e ficou maravilhado pelo tamanho que elas são? Aquilo é de uma grandeza tão absurda. E no entanto, aquelas ondas daquele tamanho têm um limite. E daquele limite elas não passam. Ou seja, elas quebram na areia, elas vão se amansando, até que elas chegam num limite e ali elas param. Eu falei para ele, cara, olha que fantástico. Deus te deu o privilégio de ver uma grandiosidade, uma maravilha dessa, logo na cidade que tem o mesmo nome aonde o filho dele cresceu. Outra maravilha. Ou seja, é um espelho da maravilha bíblica acontecendo em Portugal, para quem quiser ver. E a maravilha de Jesus crescendo em Nazaré, em Israel. Eu achei isso fantástico. Achei essa peculiaridade do nosso Criador simplesmente fantástica. Mas mais fantástico do que isso é ele revelar o dia e a hora que Jesus Cristo, o seu Filho, entraria na história da humanidade e mudaria o destino de tudo isso aqui, para quem quiser crer, para quem quiser conhecer. Para isso, vamos falar de história. O ano era 586 a.C., aqui, ó, nesse local aqui, ó, nessa linha aqui. Talvez seja difícil de ler. Nesse momento, acontece uma desgraça que Deus já vinha falando há um tempão, que o templo e o povo seria levado como cativeiro para a Babilônia. Aconteceu aqui, nesse momento histórico. E o povo foi levado durante 70 anos como cativeiro, como escravos da Babilônia. E nós lemos muitos desses eventos na Bíblia, né?
E note que a Bíblia ela é específica para nomear algumas dessas figuras históricas paralelas à história bíblica. Tá vendo esse amarelão aqui? Esse amarelão é a história bíblica. Essas outras cores denotam impérios paralelos. Então, nesse momento aqui, o rei Nabucodonosor, que era da Babilônia, invade Israel e captura os judeus. Está aqui, Nabucodonosor, paralelo à história de Israel. E entre os cativos que foram para a Babilônia, tinha um jovem rapaz chamado Daniel. Ele nunca mais voltou para Israel, ele morreu na Babilônia. E quando estava chegando no final desse período de 70 anos, Daniel sabia que algo estaria para acontecer, porque era a promessa que ele havia entendido lendo as Escrituras. E quando você lê no livro de Daniel, capítulo 9, nós lemos o seguinte: no primeiro ano de Dario, Xerxes na Pérsia. Xerxes na Pérsia está aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Pérsia está aqui. Então a gente vê Xerxes aqui. Então a Bíblia está falando de um cara que viveu e estava diretamente ligado nesse momento da história de Israel que Deus está narrando aqui na Bíblia. Então mostra a veracidade da história com a veracidade da história bíblica. Muito bem. Ele foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônico. Ponto. O que está dizendo é o seguinte: a Babilônia governava aquela época e nessa época a Babilônia dominou Israel. Só que depois, durante esse período de 70 anos do governo da Babilônia sobre Israel, a Pérsia conquistou a Babilônia e passou a dominar sobre o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Isso é também um fato histórico. E eu quero colocar aqui a pecinha da Babilônia aqui. Muito bem. Eles foram levados cativos para cá. E Deus prometeu que eles voltariam. E Deus falou isso para quem? Para Jeremias. E olha que Daniel fala aqui: no primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras. Olha que fantástico, a leitura atenta das Sagradas Escrituras. Não adianta você querer abrir a Bíblia de qualquer jeito, você não vai entender nada. Por isso tem um monte de gente falando besteira, que fala que não acredita na Bíblia. Sabe por quê? Porque você não lê atentamente e não lê com o coração aberto. Lê com a sua racionalização, querendo dizer, Deus não existe. Sério, olha para esse mapa inteiro, você nasceu ali e você acha que isso tudo aqui é uma palhaçada? Sério? Tem que rir, né? Mas vamos continuar aqui. De acordo com a palavra de Yahweh, ou seja, ele leu as Santas Escrituras de acordo com a palavra de Yahweh, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então a desolação durou esse período pequenininho aqui, ó. Tá também aqui, ó. Mais ou menos Daniel estava nesse momento da história. E nesse momento da história, olha o que fala a Bíblia. Então voltei o meu rosto ao Eterno, Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas de jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E aqui ele fala uma narrativa da oração que Daniel fazia. Por que Daniel fez isso? Porque ele sabia que o fim desse período do cativeiro estava perto e alguma coisa ia acontecer. Haveria uma promessa de retorno, haveria uma promessa da salvação de Deus e tirar os cativos da Babilônia? Com certeza havia. E foi nesse momento da história que Deus mandou a sua palavra. Saiu do céu, do trono do céu, um anjo chamado o anjo Gabriel. E tá aqui, gente, tudo escrito aqui, ó. Tudo escrito. No capítulo 10, tá bem descrito. E esse anjo demorou 21 dias, desde o trono de Deus até Daniel. E a Bíblia diz que houve uma guerra espiritual entre o Gabriel e o príncipe da Pérsia. Como pode? O príncipe da Pérsia. O que a Bíblia está nos ensinando? É que existe um nível espiritual que governava a Pérsia, que era governado por um principado. Esse
principado são as hostes espirituais das trevas, das forças e dos exércitos das trevas, que queriam impedir de qualquer maneira que essa mensagem que saiu do trono de Deus viesse para a terra. Por quê? Porque essa mensagem deveria trazer algo tremendo para a humanidade. Esse Gabriel, depois de 21 dias, chegou e entregou uma mensagem. Detalhe, esse mesmo Gabriel foi o que veio até Nazaré e falou com uma jovem menina chamada Maria. O mesmo anjo. Percebe que tem um espaço de tempo daqui a aqui? Gente, eu sei que esse vídeo ele é longo e por isso eu vou ter que parar para que eu possa fazer uma segunda parte para você entender. E eu quero parar aqui, nesse momento, onde nós temos esse personagem que veio do céu, na parte de Deus, para trazer uma mensagem a Daniel. E esse mesmo anjo traz uma mensagem a essa jovem menina chamada Maria. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Você acha que isso é uma alegoria? Você realmente acredita que isso é uma alegoria da minha cabeça, onde eu estou tirando fatos históricos e simplesmente conectando para convencer você de alguma coisa? Claro que não. Acorda. Aonde você está? Onde você estava quando Deus lançava todo o fundamento da terra e trazia a consciência, todo esse conhecimento? E aonde você estará se você olhar para isso tudo e para quem é Deus e dizer, pouco me importa? Fica aqui para você pensar sobre esse tema. E eu vou fazer a parte 2 em breve, para que você possa conhecer a grandiosidade dessa revelação.